próximo assunto, né? Enquanto Vamos o lá. pessoal vai dando like, ela digita aqui, Ai, porque para o gente, nosso tempo ir. um mapinha É, pesado esse aqui, hein? Nossa, olha, da Elise foi muito difícil, mas o dela... É que a Elise também, ela tem algol, gente. Quem tem algol no mapa sempre tem um sofrimento, uma história, a Elise tem, tá? Ela tem, é bem na parte do dinheiro, dessas coisas. Agora, a Suzane é incrível, assim, porque a gente quer comparar, né? Mas são dois crimes diferentes, duas pessoas completamente diferentes, tá? A Suzane, ela tem, aí ela não tem na casa 8, o dela é na casa 12, e a ordem aqui é mais psicológica, tá? Mas também fala de uma infância que foi muito fria e muito distorcida, as coisas foram distorcidas, sabe? É, a casa 12 dela, quando ela nasceu, tinha um estélio em Escorpião, de Mercúrio, Sol, roda da fortuna, que é um, um, um elemento, na verdade, né? Não é um planeta, e tinha um alinhamento de Saturno. E aí, logo em seguida, ali terminando Saturno, ela ainda tem Plutão e a Lua, todos na casa 12. Então, assim, casa 12 dela é uma bagunça total, e ainda Plutão nessa casa 12 dela é no grau anarético, que a gente chama que é o grau 29. Então, assim, esse, por conta de Mercúrio, tá ali nessa casa, fala de uma realidade de vida distorcida, é mais ou menos como se ela vivesse num mundo paralelo e é um mundo desconexo, é um mundo que as regras estão só na cabeça dela, né? E ela é movida muito pelas sombras dela, que é uma coisa, gente, que é muito complicada até de explicar. A questão da pessoa viver a sombra. Ela não vive uma realidade, uma felicidade, ela tem uma dificuldade de entender que ela tem culpa das coisas que ela faz. Então, assim, ela é incapaz de sentir culpada ou ter empatia. E isso vem aonde? Vem na primeira infância, né? Então, ali, você como mãe, você vai perceber, né? Você vê quando uma criança, ela vê um animalzinho, às vezes ela até vai cutucar o animalzinho para ver, ele fica bravinho, alguma coisa, mas ela não vai querer matar o animalzinho. Então, se seu filho pegou e fez alguma coisa desse tipo, você tem que olhar para ele com um jeito diferente, né? Você tem que ver, porque às vezes isso é uma coisa que é do cérebro, da química da criança, né? E precisa ter cuidado. Então, assim, como ela nunca demonstrou, ela aprendeu que gente, quando a pessoa tem a casa 1 em Escorpião, ela é uma escorpiana com ascendente em Escorpião. É, ela tem uma coisa assim de pôr uma máscara, né? Como se a pessoa colocasse uma máscara e virasse outra pessoa, a pessoa que ela quiser. A verdade é essa, né? E ela carrega segredos internos que são inacessíveis quando a pessoa tem essa quantidade de escorpião. Então, assim, mas aí ela vai no psicólogo, ela vai no psiquiatra, nem eles conseguem, né? Tanto que fala-se muito do Rorschach, que para tentar pegar alguma coisa, e ela não passava em nenhum teste de Rorschach. Ela teve que estudar Rorschach, e a hora que ela fez... Você sabe o que é o teste de Rorschach, André? Aqueles que têm as manchas? eu já ouvi falar, mas não lembro. É um teste psicológico, que são poucos psicólogos que fazem, e você olha aquela mancha e você fala sobre aquela mancha. E é ali que eles conseguem acessar o inacessível. Então, porque às vezes a Ah, pessoa tá. passa anos no psicólogo, no psiquiatra, eles não conseguem identificar o que a pessoa tem. Ela tem isso, Uhum. né? Infelizmente. Então, assim, é inacessível. Então, assim, no Rorschach ela não passava em nenhum. Ela estudou o Rorschach e a hora que ela tentou passar no Rorschach, ela foi identificada a fraude. Então, para você ter Ela ideia de como manipula. ela é inacessível e manipuladora. E aí, uma outra questão que me chamou a atenção foi uma estrela que ela tem, que chama Alnair. É muito difícil sair essa estrela. E a dela está bem ali no que a gente chama na astrologia de fundo de céu, junto com Aquário, que já fala da frieza, bem na casa 4. Geralmente, quem tem a casa 4 em Aquário, a mãe, basicamente, deu uma madeira e chupeta e você se vira.
Sim, sabe aquela mãe boazinha que dá comidinha Uhum. na boca, que leva leitinho Sei. na cama, aquela mãe boazinha, Sim. não existe quando você tem a casa quadra em aquário, muito difícil, ainda com as quadraturas que ela tem, né? Então, essa estrela Alnair, ela fala de rupturas familiares. Geralmente, quando eu pego nos mapas essa estrela, às vezes, sabe assim, aconteceu um acidente, morreu a família inteira, ficou a pessoa. É triste essa estrela quando ela aparece, e ela é bem rara. E ela tem bem na casa 4, que é na casa da família. Então, assim, se ela não perdesse os pais da forma ela, né, fazendo o Uhum. que ela fez, né, que foi horrível, ela teria perdido num acidente de avião, alguma coisa assim. Ela não iria ter os pais de qualquer jeito, tá? E é engraçado isso. Ela teve ali esse conjunto que ela tem dessa Unair com as quadraturas de Sol e de Mercúrio, fala de uma criação gelada. Ela não teve, dentro da criação, gente, a construção moral. O que que acontece na infância? Você dá aquela coisa para calar a boca da criança. Ai, eu quero Sei. uma jaqueta. Ai, tó, você vai parar de me encher o saco? Tó, te dou. Então, ela foi criada assim, ela não tinha limites, né? Ela provavelmente foi criada assim. Então, e ela percebeu, quando criança ainda, que um sorriso no rosto e um jeitinho doce, ela conseguiu o que ela queria, porque eles eram pessoas muito duras, muito pesadas, os dois, né? Eles aparecem aqui. A mãe um pouquinho melhor, o pai ainda, nossa, e sabe o que é pior? O pai e a Ah, mãe é representado pelo Sol e pela Lua. E tudo que está representado na casa 12 vem de problemas de passado, antepassado, antes da sua vida. E ela tem a Lua e o Sol na casa 12, então ela tinha que resolver alguma coisa com eles dois. É coisa que não é dessa terra, não é dessa vida, e ainda ela uhum. nasce com essa questão Sei. da moral, problema da moral. Ela não pensou duas vezes. Ah, mas aqui tem crime no mapa dela? Tem, gente. Se ela não fizesse isso, tem crime, tem prisão no mapa dela, porque é a casa 12. Plutão fala de prisão. Plutão na casa 12, Plutão na casa 8 é prisão, tá? Às vezes, Plutão na casa 8 não fala tanto de prisão no mapa natal. Fala que a pessoa pode ser dona de um cemitério que ela vai ficar rica, tá? Se tem Plutão na casa 8. Eu brinco, às vezes, Nossa. quando eu pego no mapa, ninguém acorda de manhã e fala: opa, eu vou me formar em ser dono de funerária, né? Mas, assim, saiba que se você tem Plutão, se você tem Plutão na casa 8, você pode trabalhar com funerária, abrir funerária, você vai ficar milionário, viu? E o Plutão dela é na casa 12, né? Então, assim, é muito, muito planeta na casa 12. E ela aprendeu esse sorriso, né? Essa coisa, eu consigo o que eu quero com esse jeitinho doce, e ela levou isso para a vida, gente. Ah, sobre o crime, né? Que aqui fala de crime e de prisão. Ah, a Suzane não fez isso com os pais, né? Ela perdeu os pais de outra forma trágica, de repente, um acidente ou alguma coisa assim. É, ela provavelmente ia arquitetar um assalto a banco, porque o negócio dela, na época, né? Eu fiz o mapa da época, era dinheiro. Ela queria dinheiro a qualquer custo. Então, se não fosse fazendo com os pais, ela ia assaltar o banco, ela ia fazer alguma coisa pesada, se juntar, hoje em dia, né? Na época não tinha tanto, mas se juntar com uma organização criminosa, comprar um monte de arma para vender, ela ia se meter com isso, gente. Você não tenha dúvida. Com aquele sorrisinho doce, com aquela fofura, porque, gente, vocês podem falar o que você quiser, menos que a Suzane é feia, que ela não é. Ela é muito bonita, É, né? ela não é Pode feia, falar não. tudo. É o. Hã? Oi, Não, André? ela não é feia. Não, Isso é não é. fato, ela não é feia. Não, ela É. é muito bonita mesmo. E esse ascendente dela em escorpião atenua mais isso. Mas é engraçado que ali na casa 1 também, ela tem Urano e Júpiter. Eu sempre falo que o Júpiter toca, ele aumenta, né? Urano, quando a pessoa tem na casa 1, a pessoa já é meio diferente, ela já é meio estranha, meio alheia ao mundo. Ela já é meio diferente do mundo, ela não é desse mundo. E aí tem Júpiter que aumenta mais isso daqui. Ela
ela sabe a manipulação, ela sabe que se ela parecer doce, ela ganha o que ela quer, ela sabe que se ela fizer tudo certinho, ninguém vai desconfiar, né? Então, assim, ela quer passar esse verniz social perfeito, mas que a gente sabe que ela não controla os impulsos. Tudo dela, gente, casamento, tudo gira em torno do dinheiro e ela tem uma dificuldade grande. Ela tem Netuno em Sagitário na casa 2, que fala do dinheiro. É uma distorção financeira. O que que é uma distorção financeira? É a pessoa não vive uma realidade financeira, ela quer sempre mais. Quem deve ter isso, aliás, eu preciso olhar, muito parecido é a Narcisa, por exemplo. A Narcisa doidinha, ó. A Narcisa, ela é assim, se ela chegar perto de você, uma vez eu vi mais de uma pessoa falando. Se ela chega, oi? Pode falar? Travou. Original, a Narcisa original. Ela diz que se ela chegar perto de você, ela pergunta assim: "Você tem cartão de crédito?" Aí a pessoa fala assim: "Ah, eu tenho cartão de crédito." Ela falou assim: "Ah, mas aí, você tem limite?" "Ah, nossa, eu tenho bastante, tenho meu limite é ilimitado." Eu falei: "Vamos comprar uma passagem para Paris? Vamos para Paris agora?" Tipo, gente, você precisa de uma Ah, programação, você precisa deixar as coisas certas aqui. Você não consegue, a não ser que você seja uma criança mimada, que tem alguém que faça tudo para você, você consegue isso, né? Então, assim, a pessoa tem uma distorção financeira. Ninguém pode pegar, assim, a não ser, né, uhum. que pegar o cartão e falar, vou comprar uma passagem, vou para Paris agora. E ela é assim, ela não tem noção financeira. Então, ela tem essa distorção com a parte financeira. Ela tem isso também, tá? Talvez com o tempo aí, com a vida, ela aprendeu isso, né? A vida que ela levou aí, que ela ficou muitos anos na cadeia, né? E a outra pessoa, olha a coincidência. A Vênus da Elise é em Terra, né? A Vênus é em Capricórnio. Ela tem uma Vênus séria, e a Elise tem em Vênus em signo de terra também, é em Virgem o dela. Então, assim, ela utiliza as pessoas só para o funcional, só porque ela precisa. É mais ou menos igual a Elise. Então, assim, ela tem uma Vênus prática, não é uma Vênus sensual, uma coisa assim, mas é uma Vênus prática. Ela vai usar você, ela sempre vai usar as pessoas. O amor dela significa o que que essa pessoa faz por mim? Senão, não funciona. Aquela pessoa já sai do caminho dela. Isso não funciona, não serve, não funciona. E Júpiter ali na casa 1 aumenta mais esse egocêntrico que ela tem, né? O desejo pessoal dela vale acima de qualquer coisa. A cabeça dela, sim, eu mereço o tempo todo, né? Aliás, assim, hoje eu fiz um mapa que a menina é o contrário. Eu não mereço, não mereço, não mereço, não mereço. Não, a gente tem que merecer, mas não é igual ela. É um indivíduo, é uma assinatura, esse Júpiter dela com Urano, é uma assinatura de individualismo intenso, assim, extremo. É, então, assim, uma pessoa muito difícil, extremamente complicada, você não consegue acessar nada do que ela está pensando. Ela pode estar demonstrando, eu quero que você pense que eu sou uma santa agora. Ela vai se comportar que nem santa, ela vai se vestir que nem santa, ela vai andar, ela é uma atriz, é uma verdadeira atriz. Não com talento para fazer uma novela, mas para viver a vida, né? Ela tem, ao contrário da Elise, que tem uma inteligência calculada, uma inteligência para aprender, ela tem vários cursos, ela fez faculdade, ela é muito inteligente. Ela tem uma inteligência estranha, é fria, não tem emoção, não tem gosto pelo que faz, ela tem uma dissociação das coisas. É tudo muito estranho. Ai, Paula, ela se envolveu com mulher. Claro, né? Ela tinha um interesse nessa mulher, mas ela tem uma Lilith em Aquário, ela curte também, viu? Falar a verdade. Ela gosta de tudo que é meio É, fora do padrão. É fora do padrão, chama a atenção dela. Então, entendi. assim, o padrão é lá, loiro de olho azul, pá, não. Tem que ser alguém que seja envolvido com crime. Ai, adoro. Ai, nossa, que lindo. Então, assim, ela tem um desejo por coisas estranhas, diferentes, tá? Ela tem essa coisa mais fluida, né? Ela é meio fora do padrão. Urano também fala sobre isso. Aí eu fiquei curiosa com o relacionamento do irmão, né? Porque o irmão, Tá. gente, o irmão. Aí ela fala que ela ama. Gente, não.
A relação dela com o irmão é utilitária, é de utilidade igual a todo mundo, tá? Igual a todo mundo. Interesse, né? Ela tem interesse. A casa 3 dela é em Capricórnio, é utilitária, né? Ela não tem afeto por ninguém, ela não gosta de ninguém. Ah, sim, mas e a filha, né? Ela tem ausência de devoção. Aliás, quando ela estava na família dela, ela se sentia uma alienígena, falar assim. Era como se ela não fizesse parte daquilo. E mesmo ela tendo a família que ela construiu hoje, ela também deve se sentir assim. Ela não se sente envolvida por aquilo. É muito estranho. É tudo muito estranho. Acho que a gente ainda vai ver muita coisa ainda sobre essa menina. É por isso que ela não fala, ela vive escondida. Quando ela abre a boca, ela demonstra um pouquinho do que ela é. E ela vive num mundo paralelo, fantasia do dinheiro, ela sente que ela merece isso. Acho que hoje ela está bem de vida, né? Tudo, que nem acho que é um desafio para ela, toda essa Lilith em escorpião que ela tem por esses dias, né? Mas assim, se ela não tivesse feito isso, fosse presa, tivesse que aprender essas coisas, ela ia fazer outra coisa. A moral dela é estruturalmente dentro do mapa disfuncional, não funciona. Tá? Então é isso. Ela tem muita fertilidade, é uma mulher extremamente fértil, tem que cuidar muito com gravidez. Aqui, pelo mapa dela, era para ela ter 4, 5 filhos, tá? De verdade. E, aliás, a gente vai ter uma surpresa, tá? Já fiz a revolução dela esse ano e vou falar uma coisa: ela pode ser mãe de novo, por incrível que pareça. Gente, é uma gravidez inesperada, tá? E ela que cuide muito com essa gravidez, porque é uma gravidez atípica, tá? Então, assim, pode ser que seja uma gravidez que vá para frente, é uma criança que vai trazer algum tipo de desafio para ela. Não é um problema, mas vai trazer um desafio para ela muito grande, porque ela tem esses preconceitos dentro da cabeça dela. Ela não sei se ela tem capacidade para isso, para lidar com o tipo de criança que pode vir, ou pode ser uma gravidez ectópica, é uma gravidez que ela não fica no útero, ela vai para as trompas, né? E aí a gente, talvez, né, a gente nem saiba, porque o marido dela é médico e fica uma coisa meio, né, en passant aí, Uhum. mas assim, a gente vai ver aí, provavelmente ela fica grávida esse ano, ela tem que tomar cuidado, né? Até pela idade, tudo. É porque esse ano ela entrou com ascendente Capricórnio, porém ela está com Plutão na casa 1. Gente, Plutão na casa 1, você tem Plutão na casa 1 na Revolução ou na casa 12, a sua vida vai mudar completamente, completamente, tá? Então, assim, tem algumas coisas para mudar, e tem um problema de saúde dela muito grande, envolve o pulmão, tá? Então, assim, não é exatamente alguma coisa que possa levar ela à morte ou alguma coisa assim, tá? Pela casa 6. Mas é alguma coisa que vai precisar de tratamento. E tá com Júpiter na casa 6, isso vai ser aumentado. Então, talvez a gente vai saber, envolve pulmão, peito, alguma coisa assim. Pode ser até, né, um câncer, alguma coisa. Não vai levar ela à morte, mas vai precisar de um tratamento chatinho, principalmente no pulmão. Pode Uhum. ser muito no pulmão, tá? Então, assim, tem uma mudança profunda para ela. Tem outra coisa também que vai acontecer ainda esse ano. Ela fez aniversário dia 3, para quem não sabe, tá? Acender as velhinhas aí no dia 3. É, Sim. e no dia 29 é Elise. É, ela vai ter um contato com o irmão, e esse contato pode não vir. Ele provavelmente ele já até tá meio armado no literal da palavra, tá? Ela É, tem. É, ele não quer conversa com ela. Eu, se fosse ela, pudesse dar um conselho, eu falaria, ó, não vai atrás do teu irmão, não, que ele vai receber entendi. você na bala. Meu Ele não Deus. tá nem aí. A cabeça dele provavelmente tá, não tem mais nada a perder. Ela tá com um remorso muito grande, mas não pensa que é o remorso dela, gente, ó, isso aqui, ó. Ela não está vivendo do jeito que ela queria, tá? Ela está bem, mas ela não está vivendo do jeito que ela... A gravidez inesperada, ela é real, ela vai acontecer. Assim, tem coisa que é muito assertiva no mapa. E para mim, essa gravidez, ela vai acontecer. E os problemas pulmonares dela, enfraquecido ou alguma coisa assim. Só que ela vai estar no auge financeiro, acredite.
Assim, Uau! a loja É. dela deve estar bombando, ela deve estar vendendo muito esse ano, para o financeiro dela vai ser maravilhoso, ela vai ganhar muito dinheiro esse ano, mas ela também vai buscar a parte espiritual, isso é de alguma forma bom, porque assim, melhora a questão da visão moral da pessoa, né. Então é isso. Uhum, é. Essa Ô, é Paula, essa é a Suzane. entendi. E a questão dela profissional, porque ela faz faculdade de direito, né? E ela tentou fazer concurso público para escrivã, ela passou no concurso, só que na prova prática de digitação ela foi reprovada. Mas você vê ela seguindo carreira aí nessa profissão, né? Ela possivelmente De ela deve forma tentar alguma. concurso, não? De É. forma alguma. Eu acho que eu vejo muito mais. Ela tem a Casa Cinco em Peixes, muito mais a parte artística, muito mais o poder, trabalhar com as mãos. Ela tem isso, assim, trabalhos manuais, e ela chega longe com trabalhos manuais. Ela tem a Casa 10 em Leão, que fala que tudo que é bonito, mas assim, falar ela teria que ter mais Sagitário e mais Libra no mapa. Até a Lua em Libra dela fala de justiça. Mas assim, ela pode até terminar, se formar, tudo, mas eu acho muito difícil que a vida dela vá para frente nessa parte de direito, tá? O negócio dela é manual mesmo. Hum. E às vezes a cadeia também foi para mostrar isso para ela, né? Ela que não está querendo enxergar, porque ela tem tanto preconceito dentro dela que ela deve achar que isso é muito menos do que o que ela faz, né? Porque tem, mas gente, Uhum. mas assim, eu conheço gente que sustentou a família, que tem casas de aluguel, que viveu costurando, tá? Só na costura. Então, assim, é preconceito bobo da cabeça dela. Mas É. E a ela tem mais chance nisso. Entendi. Questão do casamento dela aí, segue firme esse casamento? É o desafio da vida dela, tá? Um É. dos desafios da vida dela é esse casamento. Eu acho que ela tá tendo que. Na verdade, assim, ela casou, ela tem a casa 7 em Touro. Ela casou por ordem prática, não foi por amor, óbvio, né? Tá na cara. É. Mas, assim, é um desafio para ela. Acho que todo dia ela tem que pisar em ovos. Isso é um problema, porque a hora que ela resolver fazer alguma coisa, sai de baixo. Gente, ela tem um problema que é incurável. E assim, é uma pessoa que a gente não consegue acessar. Quando você não consegue, não tem como. E deve ser um caso parecido, porque assim, quando eu olhei os mapas, né? Eu vi as comparações, porque a gente tem os grupos de astrólogo. Então, assim, entre ela e a Ana Carolina Jatobá, elas têm dias de diferença, e a Lua, a única coisa que difere um mapa do outro é a Lua. Outro mapa que é muito parecido com o dela é do Bigodinho lá, Ah, é? Que não pode falar o alemão, nome dela. né? Não pode falar o Uhum. nome. É comparado, gente. Então, assim, são pessoas que são inacessíveis, né? Eu vi a moça que fez a Ana Carolina Na no, série? na série, ela não conseguia nem, ela teve que pegar o jeito dela, assim, com o pouco que tinha, porque, assim, não dá para saber o que ela pensa, com o que ela fala, é muito difícil, né? Uhum. Ela tem alguma coisa de psicopata, quem? A Suzane? A Assim, o Suzane tem, mapa, né? o mapa ele não pode falar de psicopata, mas ele fala de pessoas inacessíveis, e isso fala de uma cura que não é mental. Gente, a casa 12 fala do mental. Então, você vê a diferença. A Elise, por exemplo, o problema dela é crise, foi a infância, foi a vida que ela levou, a raiva que ela tem contida, a raiva que ela tem dentro dela de tudo que ela passou, da vida, as coisas, então explode. Agora, a Suzane não, ela tem um desvio aí de moral, de funcional aí, é muito difícil. Ela é. Falar que é Uhum. psicopata, a gente não pode, né? Nem na astrologia a gente pode falar isso. Mas a gente né? É um tipo de psicopata. A pessoa que é inacessível, nem o psicólogo, o psiquiatra consegue dar o veredito. Quem é astrologia na fila do pão, né? Então, Ô, Paula, você falou, né, que ela possivelmente, né, teria que passar por isso,
coisas erradas, né, na vida aí, né, como ela fez, ou se não fosse isso, seria outra coisa diferente. Se você fizesse um mapa dela antes de tudo, teria como ver e teria como falar, olha, não faz, teria como resolver essa questão para a pessoa não ir para o caminho errado, ou é algo que já ia passar mesmo? No caso da Elise, eu conseguiria Hum, falar para ela, falar dos cuidados que ela tinha que ter, do que ela devia ficar longe. No caso da Suzane, primeiro que ela nem ia me procurar, porque assim, ela se acha tão autossuficiente, quem é essa astróloga para falar comigo? Então, assim, já é um mapa de uhum, uma pessoa que provavelmente não ia me procurar. Pessoa que procura, ela quer outras coisas, né? E não é o caso dela, ela é muito autossuficiente no que ela pensa, no que ela faz. Então, assim, se eu pudesse ter a oportunidade de ter falado para ela, eu ia falar assim: pense nas consequências, viva nesse mundo real, viva o planeta Terra. Eu ia querer falar para ela fazer um tratamento alquímico, para ela voltar a entender as coisas da Terra. Ela não sabe lidar com as coisas da Terra, ela tem muito água no mapa. Ela não sabe que ela tem que pagar conta, que a vida é difícil, que a gente tem que acordar cedo, que a gente tem que lidar com pai, a gente tem que lidar com mãe. São coisas normais da vida que a gente vai aprendendo. Ela não tem isso, definitivamente não tem isso no mapa dela. Então, uhum. é, seria muito difícil falar. E falar para ela, tem que tratar com psicólogo, tem, não. É quase um caso perdido, de verdade. A gente no espiritual, né, agora nem estou falando como astróloga, a gente sempre acha que tem jeito, que a gente tem um caminho que a gente consegue. Mas eu não sei, da Suzane eu tenho dúvida, É, infelizmente. entendi. Então, então é isso. Tem mais perguntas aqui, Paula, no WhatsApp, ó. É o seguinte, espera aí, deixa eu abrir aqui, gente, pela ordem aqui, né? Tá. Ela quer saber o seguinte: eu gostaria de saber da minha vida espiritual, 10/4/64, Sônia Maria da Silva Quadros. Entrou em mudança total, entrou num ano de positividade, entrou um ano, quando a gente está nesse ano que você está, ele é um ano de deixar algumas coisas de lado, e se você não deixar, vai ser forçado, tá? Mas é para o teu bem, tá bom? Aqui, saiu a carta da Torres. Precisa cuidar das suas bases, tá? Quando sai uma carta, uma pergunta dessa, eu vou falar assim, ó, tenta seguir. Eu sou um pouco contra a questão religião, assim, religião muito. Como que eu vou explicar? Mas ela precisa de uma base. A questão dela está nas bases. Então, eu falaria assim, ó, tenta começar pelo menos ali um Kardec que dá uma base do espiritual muito grande, seguir os preceitos de Jesus. Jesus foi o cara, gente. Eu falo, seguir o que Jesus fala e concordo com o que a Marquezine falou, fique contra mim ou não. Jesus foi o cara, o problema é o fã-clube, que distorce tudo que Jesus fez. Jesus teve um momento de ira, e o momento de ira dele foi ali no a parte que ele via que estavam vendendo as coisas em nome dele. Gente, então, entenda uma coisa, a base é Jesus. Kardec dá uma base muito grande. Tem algumas coisas que dá uma discordância, mas tem uma base. Ela precisa cuidar das bases para o espiritual dela melhorar, tá? Entender como funciona o espiritual. Eu acho que Kardec leva muito a isso, tá? Uhum, tá. E aí ela colocou agora a pergunta para o filho, meu filho Arthur Silva Quadros, 3/3/2006, a vida, ela quer saber o profissional espiritual dele. Sim. Ele é um menino muito do bem, que ele precisa de movimento na vida. Esse ano está tudo muito parado, então, assim, para ele isso é muito ruim. Ele é uma pessoa que precisa de constante movimento. De repente, ele procurar um curso, alguma coisa que melhore, assim, às vezes até algo espiritual, alguma coisa assim. Então, tá tudo muito parado, para ele tá muito ruim. Repete a pergunta para mim, André.
É o profissional ou espiritual, ela colocou? Profissional. O profissional ainda vai melhorar assim bem mesmo, falar que ele vai ficar bem daqui 2 anos, tá? Mas o espiritual dele muito protegido esse ano, mas seria muito bom que ele ficasse perto da religião. Ó, se ele estiver sozinho, ele vai conhecer alguém que vai trazer essa positividade para ele, tá? A aliança fala de junção, de união, tá? Então, assim, e a pessoa que está do lado dele, se ele tiver alguém, pode ter um despertar, alguma coisa assim. Apesar que é muito novo, né? Às vezes nem tem ninguém. Mas ele vai conhecer alguém que vai levar ele para um caminho muito bom, se ele estiver sozinho, tá? Uhum, Uma tá. aliança muito Tá positiva. bom, tá ok. Tem mais outra pessoa aqui. É o seguinte, Diogo Pereira, 6/12/94, se ele vem atrás, né, da moça, que não sei se é bom falar o nome dela, né? 31/3/97, porque vive mandando mensagem. Então, quer saber se ele vai atrás dessa moça. Nossa, eles estão em energias completamente diferentes. Ela tá numa energia de querer outra coisa, querer formar uma família, querer, e provavelmente não é com o Diogo, tá? Ela tá querendo, ai, não sei, tem alguma coisa aqui nessa história com esse Diogo. Eu não tô entendendo o que que é. O Diogo quer uma coisa, a mãe quer outra, tem algum caroço nesse angu, tá? Se ela quiser entrar em contato e souber os dados de todo mundo, eu dou uma olhada, assim, eu não prometo a data, né? Porque, assim, tá bem complicado para mim, eu tô até com dificuldade de responder o pessoal que eu tenho que responder. Mas se ela quiser entrar, porque tem alguma coisa nebulosa, eu vou até tirar uma carta aqui, porque tem alguma coisa que não tá legal, não tá ingenuidade, apareceu uma criança, tem alguma coisa que não está batendo aqui nessa história, tá? Então, assim, eu vou pedir para entrar em contato, porque para mim está muito confuso, Tá, tá? tá ok. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas aqui. Tem, é o seguinte, ó. Primeira pergunta, situação financeira terá melhoras? Zenailma Costa de Oliveira, 24/2/68. Quer saber a situação financeira? Nossa, já era para ter melhorado, tá? Esse ano era um ano de colher os louros, tá? Ainda tem uma positividade muito grande para acontecer. Vai acontecer ali na virada do ano, mas assim, tá muito positivo, tá? O que que será que está acontecendo que está amarrado? Porque já era para estar andando a parte financeira, tá? A carta, ó, os peixes. Deixa eu ver se eu consigo mostrar essa carta como ela fala de dinheiro. Aqui o baúzinho, tá vendo? Ele é ouro. Então, assim, vai melhorar, tá bom? Mas eu acredito que vai ter que virar o ano, você vai sentir que vai dar uma boa melhorada. Ronaldo Oliveira, só para o negócio? Aí não ouvi a data, acho que cortou. Ah, não tem a data, a gente vai ter que colocar a Então, data, tá? Ilma, você tem a data do Ronaldo? É, porque pela numerologia precisa da data, não tá? Eu consigo. não tinha visto antes isso aqui, Não tem problema. Já já ela tá? manda, Então, se não der para mandar, ela manda no particular, não tem problema. tá. Deixa eu ver aqui, Paulo. Então, enquanto ela responde, eu vou colocar aqui agora outra pessoa. Célia Anísio Felipe, 27/4/66. Ela trabalhava aqui em casa e do nada foi embora. Ela vai voltar a trabalhar aqui? E ela está num ano de estruturação. Se ela foi embora, é porque ela tinha algum motivo. Ela precisa reestruturar a vida dela e provavelmente ela foi atrás de melhorar o salário, alguma coisa. Se ela voltar, tenta fazer uma proposta melhor ou conversar com ela, porque ela quer reestruturar a vida dela e de repente ela precisou ir alçar outro voo, tá? E se ela tomou essa decisão, estando no ano que ela tá, é porque ela assim pesou muito, tá? Ela pôs muito na balança. Então, assim,
muito difícil voltar atrás, a não ser que a proposta seja boa, porque ela está passando por um ano de reestruturação. Vamos tirar uma cartinha para confirmar? Ó, a chave, os caminhos estão abertos. Tenta conversar com ela, tá bom? Tenta chamar ela para conversar, tentar fazer uma proposta, alinhar, tá? Porque para ela tomar essa decisão no ano que ela tá, é porque realmente ela precisava muito. Uhum, tá bom. Tem outra pergunta aqui. Sempre que pergunto se vou conseguir trabalho, me falam que um homem vai me ajudar. Tive vontade hoje de mandar meu currículo para um dos corretores do último trabalho, As Ilha, para ele me ajudar. Será que é ele? Se chama Wilson Paulucci. Sem data, a data dela, pelo menos. Ah, precisa da data, tá? Sem Então, dar data. Mas eu coloca, vou tirar uma coloca a carta. data, Vamos tirar uma tá, carta? Para ela eu consigo, porque ela é muito específico. Ó, tá. tenta, tá? A cegonha, ela fala de positividade e ela fala que está trazendo boas notícias. Tenta sim, vai lá e conversa com o cara, tá? Vergonha não paga boleto, vai lá, o não você já tem. Por que não? Vai, Tá. sua intuição tá falando, a sua intuição tá falando mais alto, vai, só vai, não pensa não. Uhum. Tá bom. Então, tá ok. Deixa eu ver se tem mais aqui, gente. É o seguinte, peraí. Agora é o seguinte, vamos ver. Conseguirá montar seu negócio, chance de prosperar. Ah, tá. Ela quer saber o seguinte, nessa pessoa da data 23/7/67, conseguirá montar seu negócio, tem chance de prosperar? A gente já vai ver já. Nossa, calma, hein, gente. Às vezes tem que fazer o download. Nossa Senhora, se vai prosperar. Ele entregou na mão, ele faz. Vai prosperar sim o Ronaldo. Precisa, assim, quando a pessoa é 8, ela tem que pensar um pouquinho no ego, no orgulho, tá? Às vezes ele precisa baixar um pouquinho para conseguir. Mas assim, ele tem muita positividade para ter o próprio negócio. Ele é 8 de nascimento, gente. 8 de nascimento, a pessoa tem a venda dentro dela, o trabalho dentro dela, tem uma raiz que precisa estar com esse movimento do trabalho, tá? Então tem positividade do empreendimento, do empreendedor, né? Então, assim, muita boa sorte para ele. Aqui, ó, a carta que saiu é o caminho. Ele vai ter que escolher. Ele vai ter que escolher. Ele quer seguir esse caminho mesmo? Vai ter positividade, vai dar certo, tá? Mas ele tá com ele precisa fazer uma decisão. Às vezes a gente tem que deixar uma coisa de lado, e às vezes é uma coisa que está trazendo segurança para apostar. E as apostas dele geralmente dão certo. Ele é 8 de nascimento, já nasceu sortudo já, Tá bom. tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais aqui, gente. Quem fez o Pix, tá? Tem que mandar o comprovante, nome completo, lá no WhatsApp, tá? Para poder ter um controle certinho, porque nos comentários são muitos comentários, tá? E às vezes se perde. Tenha paciência, tá? Que eu vou pegando pela ordem aqui, tá? A seguinte do WhatsApp, a outra, Paula, é a da Natiele, ela quer saber sobre vida financeira e amorosa, 20/6/95. Vida financeira e amorosa, financeira, positividade aí no começo, na virada do ano, a hora que os planetas entrarem em oposição, tá? Então, assim, mas assim, ela tá com uma positividade muito grande, tá? Acontece ali na segunda quinzena de janeiro, a hora que der uma virada, ela vai perceber essa virada. O financeiro e o amoroso tá caminhando, assim, esse ano um pouquinho mais devagar, tá? Na parte amorosa. Mas, assim, ali, quando virar ali o mês de junho, entre julho, talvez você conheça uma pessoa. Vou tirar uma cartinha para o financeiro. Ó, a cobra fala cuidado, cuidado com os gastos, né? Cuidado com o que você conta para todo mundo, tá bom? E a parte do amor, uma sorte de um amor tranquilo que tá vindo aí para você, tá bom? Boa sorte. Tá bom. A Ellen colocou um agradecimento, ó, passando para agradecer a Paula pelo meu mapa. Eu super amei. A Paula é super atenciosa. Beijos, André e Paula. Muito Obrigado. obrigada, Ellen. Você é uma fofa. Hum, Tá Um bom. beijo. E que mais aqui, gente? Vamos ver.
Agora tem mais uma pergunta aqui de outra pessoa, tá? Peraí, gente, tá? É o seguinte, quero saber que mês melhora a minha questão financeira. Estou no marketing digital, né? E aí ela colocou, devo continuar investindo no mercado digital, vendo produtos físicos. É Dorcas da Silva Firmino, 10/7/92. Ai, deve sim. Por que não? Continue investindo, gente. O marketing digital, às vezes a gente precisa abrir um pouquinho a cabeça, tá? Aqui, pela numerologia, tá muito positivo. Você tem sorte nesse sentido. Vou tirar uma cartinha para você. Ó, como saiu uma carta que é a raposa, aqui está falando de alguém mais esperto, alguém que está se aproveitando das suas ideias, e a lua está falando que é uma questão feminina. Não fica contando nada do que você faz, das ideias que você tem, aplica. Não conta, aplica, coloca dentro do seu trabalho, tá? Mas tem uma positividade muito grande. Só toma cuidado aí, porque tem alguém sendo muito astutinho e se aproveitando de você. Ou muda de produto, tá? Isso daí pode ser que o produto que você está vendendo não é o certo. Muda de produto, muda de ramo, muda de outra coisa, que vai dar tudo certo, tá bom? Tá. Ô, Paulo, Ah, o mês financeira, dá para dizer alguma coisa dá, assim dá desse para ano? dizer. Eu vou até tirar uma É. cartinha aqui para ver. Mês de Júpiter, provavelmente. Olha, já é para melhorar agora, na entrada do signo de Sagitário, aí, depois do dia 22, tá bom? Já, a melhora já vem Uhum. vindo já. Tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui, gente, tá ok. Obrigado a todo mundo que está agradecendo, então estou agradecendo todo mundo aí também. Agora é a Elza Lobo, 17/5/57. São duas perguntas, vida financeira e espiritual. Vida financeira. 5-3, nossa, tá entrando em transformação, tanto um lado quanto o outro, tá? É mais para o lado espiritual. A vida financeira vai ficar um pouquinho de lado, ela melhora muito positivamente daqui exatamente 2 anos, tá? Deixa eu falar uma coisa, taurino, presta atenção, daqui, você que é taurino, daqui até abril, tudo muito difícil para o taurino, tenha paciência, tá? Eu sei que o taurino vem de meses difíceis, de anos difíceis, tem tudo, né? Algumas coisas foram boas, mas tenha paciência. Taurina, a parte financeira só melhora depois de abril, tá? É, muito, muito daqui 2 anos para você. Tenha paciência, evita gastar, faz o controle financeiro e essas coisas. A parte espiritual está em intensidade total, mudando tudo, às vezes mudando até a forma que você pensa, a forma que você vê a religião ou vê o seu eu sagrado, tá bom? Tem muita positividade e muita proteção aí nesses próximos 2 anos espiritualmente. Vamos tirar uma carta para o financeiro? Ó, o jardim, né? 20, tudo parado. Tenha paciência, tá tudo parado mesmo. Daqui 2 anos começa a andar, tá? E, e a parte espiritual. Ó, você guiada por um homem, provavelmente tem alguém que está te protegendo, tá? Provavelmente uma energia masculina, muito protegida. Tá bom. Alguém fez o Pix, não mandou no Tá. WhatsApp, manda tudo lá, tá bom? Nome completo, data de nascimento, comprovante do Pix, da pergunta. Paula, posso pegar aqui Eu a ia dos falar, eu 200 falei, quer likes? ver que o patrão esqueceu? Deu os 200 likes. Não, esqueci não. Deixa eu pegar aqui algumas, então, dos 200 likes, ó. Célia Ferreira, terei novidades quanto às causas da justiça? 13/10/64. Muitas novidades ativadas agora, a partir, todos os seus processos vão ser remexidos e vem muita novidade por aí. Ó, aqui, ó, raízes, processos, prosperidade, a árvore traz tudo, 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 tudo que é de bom, tá bom? Prosperidade física, material, então, a resposta sim, ele vai mexer tudo aí, tá? Todos os processos, se for mais de um, vão remexer todos. Então, positividade aí para você. Tá bom. Francisca, vou conseguir o dinheiro para viajar em dezembro, 5/3/73. Em setembro, deixa eu ver.
Março, Em dezembro, tá? em dezembro? Dezembro agora? Ah, é para conseguir sim, tá positivo. Vamos tirar uma cartinha para ver? Ih, alguém está atrapalhando, alguém vai moiar isso o negócio. Não sei não. Pela numerologia tá positivo, mas pela carta, presta atenção aí. Gente, aprende, zíper na boca, não fica contando para todo mundo. Aqui tem uma energia de alguém que vai passar a perna, cuidado. Tá, ok. Agora, a Daniele, gostaria de saber se o ano que vem meu marido conseguirá se aposentar pelo plano de demissão voluntária da empresa que ele trabalha. RAVP, as iniciais, 3/3/75, a data. O ano que vem, O ano que tá vem. encaminhado, sim, tem muita positividade para ele conseguir. Eu tô, assim, a hora que bateu aqui, eu tô um pouco preocupada com a saúde dele, tá? Então, assim, tentar fazer as, os check-ups, tá? Me bateu aqui pela numerologia para ele cuidar da saúde, tá? Se tiver negligente aí com essa parte, vamos tirar uma cartinha, ó, a casa, positividade, é uma carta muito positiva, tá? Ele consegue sim para o ano que vem, com certeza, tá tudo encaminhado. No máximo ali no comecinho de 2027, mas ele consegue. Por esse plano de demissão Tá voluntária, bom. tá bom? Vai ficar em casa, Tá. saiu a Agora, meu filho. Tá. Meu filho vai arrumar trabalho, é o Rian, 10/11/2003. Tá parado um pouquinho, né? Vai parar mais ainda. Mas é um ano que vai entrar, as coisas entrar no eixo, entrar em ordem, tá? Ele pode não conseguir agora, mas ali na metade do ano que vem, emprego fixo. Até consegue um freelance, alguma coisa, tem para ele agora. Mas o emprego fixo vem no segundo semestre. Ó, ele tem um caminho difícil para trilhar, tá um pouco parado, ele vai ter que fazer um pouquinho mais de esforço aí na questão do trabalho, tá? Pode ser que seja uma coisa que ele não queira, tá? Então, precisa ver isso Entendi. também, tá? Tá. Agora eu vou pegar a pergunta da Daiane, né? Aniversário dela, então, presente dela, você vai responder ela aí. É, 12, Vamos ver aqui. Olha, um ano maravilhoso, vem aí algumas mudanças extremamente positivas para você, muito positiva. Fique muito feliz, porque essas mudanças são maravilhosas. Aproveita, comemora seu aniversário. A carta que saiu aos líderes é uma carta extremamente positiva. Ela fala de paz interior, um ano de muita paz, muito controle. Então, assim, precisa de paz financeira? Tá aqui, vai ter. Ai, preciso de paz no amor. Tá aqui, vai ter um ano de paz, assim, um ano. Ai, o ano, aproveita. Estoura uma champanhe aí se você tiver, senão uma aguinha aí chacoalhadinha já tá ótimo, refrigerante, qualquer coisa. E parabéns, né? tá Muitas bom. felicidades. Parabéns, felicidades aí. Daiane sempre assiste as lives aí, tá bom? Então, ô Paula, então vamos, fala seus contatos, seu mapa, pode falar, teu número tá aparecendo aí. Tá bom. O André colocou aqui, é 1999-282-9001. É um número, uma frase, o telefone, né? O atendimento, gente, um valor super acessível, tá? Não deixa de fazer por causa disso, parcelo também 5 vezes. É um atendimento um pouquinho diferente. Eu vou conversar com você, eu vou passar o seu mapa, eu vou entender a sua história. O primeiro atendimento sempre com muito carinho, ouvindo você. Eu gosto muito do que eu faço, gente. Então, assim, vocês nunca vão ver eu querendo me livrar de vocês. Paula, você me ouve? Paula, você me ouve? Pode falar, acho que dá para ouvir. Entre em contato, tá aí o telefone, atendimento humanitário, com muita conversa, muito carinho, tá bom? Tá bom, então, gente. O WhatsApp da Paula para contato está fixado aqui embaixo, tá? Se a pessoa não achar, me procura que eu passo, tá bom? Então é isso. Obrigado, Paula. Obrigado a todo mundo que assistiu. Semana que vem a gente volta, né? Eu aviso lá no grupo horário certinho.
Travou legal aqui, o pessoal está reclamando, mas tudo bem. Uhum. A gente, Tá tá bom, bom, então, então, gente. a gente Já ia cumpriu. terminar. A gente cumpriu o que Tchau. precisava. Tchau, tchau. Isso. Tchau. Falar da Elise, né? Elise Matsunaga. Isso, gente do céu, como foi desafiador fazer esses mapas. Porque assim, olha que coisa, né, André? A hora que eu começo a fazer os mapas, eu já tenho na minha cabeça a psicopatia, como que ela funciona no mapa. Então, a gente sabe que sempre tem alguma coisa muito complexa na casa 8 ou na casa 12, que são casas que falam de crise, de coisas da vida, né? Que a gente tem que aprender a lidar. Tem gente que tem essas casas limpinhas, então, assim, leva a vida numa boa. Tem gente até que, por exemplo, tem Saturno na casa 8, a gente sabe que a pessoa vai viver muito tempo, as coisas acontecem mais lentamente, mas elas conseguem. Mas, assim, quando tem muito planeta bagunçado, fazendo muitos aspectos, ou na casa 8 ou na casa 12, a gente já sabe que tem problema, que tem ali alguma coisa. Eu lembro quando a gente fez o mapa da Vitória, né? E a gente fez do rapaz. E aí eu lembro que a casa 8 do cara, assim, era iluminada de tanta coisa pesada. E quando a gente pega o mapa da Elise, tanto da Elise quanto da... É engraçado, porque eu comecei a fazer da Ana Carolina Jatobá também, mas eu não terminei. Ah, Tanto a da Elise são muitos na casa 8, e aí eu vou explicar a diferença de um para outro no caso delas, tá? E da desculpa, da Suzane, ai, desculpa, nossa, fugiu. Dani? Da Suzane é na casa 12. Então, assim, é incrível, assim, é batata, né, quando a gente pega esse mapa. E o mapa tanto de uma quanto a outra, fala, olha que engraçado, gente. Por isso que é importante que vocês olhem os seus filhos na primeira infância. A primeira infância é muito importante. A criação, o que você vai entregar, né? Eu vejo assim, as minhas filhas tiveram contato com outras crianças que eram, ai, a criança faz piano, faz violino, faz música, faz, não sei, a criança passa o dia inteiro fazendo atividade, faz inglês, faz não sei o quê. Ai, eu estou pensando no futuro do meu filho. Será que seu filho precisa de tudo isso? Será que quando ele crescer ele não pode buscar isso? Será que não é melhor você dar qualidade de tempo para o teu filho? A criança chega morta, cansada, a mãe dá ali alguma coisa para comer e tchau, filho. Ai, foi lindo te conhecer. Então, assim, isso traz uma frieza, né? As crianças que são criadas por babá, né? A gente vê muito isso em artista, né? Eu tenho reparado bastante ali que aparece muita notícia sobre a Virgínia, por exemplo, e tem esse distanciamento. Gente, criança, a gente precisa dar qualidade, dar atenção. E tanto uma quanto a outra fala de infâncias frias, infâncias que não tiveram acolhimento, tanto de uma quanto da outra. Hoje, como a gente está falando das duas, é claro que a gente pode falar de mais pessoas, mas é muito engraçado isso, tá? Então, assim, presta atenção aí, vocês que estão criando as crianças, né? Sobre essa primeira infância tão importante. Ambas inteligentíssimas, elas têm inteligências diferentes, né? Mas vamos falar da Elise. A Elise, ela tem um ascendente em Áries, então, assim, normalmente ela já é uma pessoa muito nervosa, extremamente nervosa. E o que que acontece? Esse stellium que ela tem, quando ela nasceu, gente, tinham vários planetas ali alinhadinhos em Sagitário na casa 8. Essa casa que é uma casa de crise. Ah, e todo stellium é problemático? Não, muito pelo contrário. Às vezes o stellium é uma coisa muito boa. Mas no caso dela, por conta de Urano, né? Que, no caso, ali em Sagitário, na casa 8 ele se torna um planeta maléfico, né? O Netuno, que traz a confusão, lembra sempre de Netuno? Confusão, a bagunça. Ela tem, quando o alinhamento certinho, né? É Urano, Mercúrio,
Lilith, Sol e Netuno, ali, em Sagitário, todos na casa 8. E ali, a Lilith traz os traumas de abuso e traz o instinto primitivo que ela tem. Um instinto muito primitivo. Quando eu falo assim, uma vez eu assisti aquele filme 300. 300? 300? Tem 300. Que Uhum. passa em Roma, tudo. E aí ganhava quem ficava vivo. Falava, nossa, isso é muito primitivo. E é mais ou menos assim que funciona a cabeça de uma pessoa primitiva, matar ou morrer. Então, assim, é muito complexo isso. E aí você percebe aquela coisa deles criarem cobra. Ele também, eu devia ter feito o do marido, né? Mas eu acabei não Uhum. fazendo, não falhei nisso. Mas, assim, aquela coisa de criar cobra, de ver a cobra comendo o bicho vivo, isso para ela satisfazia ela. Tanto que uma das maiores Uhum. tristezas foi se livrar da cobra, porque a filha ia nascer. Então, quer dizer, alguém teve prioridade ali, né? Apesar que ela vem de uma infância muito difícil, mas todo esse Stellium fala sobre isso. Esses pensamentos e matar animal, e destrinchar o animal, e depois comer. Porque, assim, quando a gente não tem isso, a gente não tem muito essa coisa de querer matar para comer, né? Eu lembro quando eu era pequena, eu sempre comi frango, mas para mim o frango vinha do mercado, né? Eu fui criada tudo. Até o dia que meu tio foi e falou: Vamos lá com o tio. E eu vi o cara pegando frango. Eu lembro o cheiro da pena Ah, queimando. Ele matou. Gente, eu fiquei anos sem comer. Até hoje eu tenho repulsa de frango, porque na minha cabeça o frango vem do mercado da geladeira. Eu não posso saber que ele era uma coisa viva. É hipócrita, mas assim, não, ai, não tenho essa coisa, sabe? Isso é um instinto muito primitivo. É uma coisa anormal? Não, não é, mas é primitivo. E assim, a falta de afeto que ela teve é completada com a Vênus dela muito fria em Capricórnio, que faz uma quadratura com essa casa 4. Então, assim, ela tem bloqueios afetivos. Ela não sabe demonstrar nem amor e nem afeto. Ela teve essa hum. chance de demonstrar amor e afeto ali a hora que nasce a filha dela, que é o maior orgulho da vida dela, vai ser muito orgulho para a vida dela. E os pesos que traz tudo isso, né? Porque foi, acho que ela perdeu dinheiro para ela é uma coisa muito importante, mas a maior perda da vida dela foi a filha. E acho que tudo que ela fez foi pensando em como ela ia poder ficar com a filha. E a única fonte de amor no mapa dela real seria essa filha. Então, ela jamais teria outro filho, por exemplo, porque seria como para ela entender uma traição de ter outro filho e ter que dar atenção para outro filho. É com essa menina, né? Ela tem uma estrela, gente, que é muito pesada. Aliás, ela vai ativar agora, se eu não me engano, ali no finalzinho de dezembro. É a estrela Algol. É uma das estrelas mais pesadas. Ela é comparada na mitologia como a Medusa, que é o corte das cabeças. Interessante, né? Isso. E aí, se você vê a história, é uma coisa que ela já tem familiaridade. Então, ela tem essa algol, fica bem ali na casa 1. Ela sempre teve um pouco de distorção da imagem dela, ela tem um Quiron ali na casa 1 também. Então, assim, sempre teve muito problema com a imagem, a forma que ela se apresenta para o mundo. Então, ela dá uma ela quer parecer mais inteligente, ela quer, apesar que ela é muito inteligente, tá? Ela é muito, embora aconteceu tudo isso. Mas tudo é muito resumido. A lua dela, que é em Capricórnio, grau 11 também, que é um grau crítico na astrologia, também fala dessa frieza, dessa falta de amor a tudo e querer passar uma imagem de outra pessoa, uma pessoa que ela não é, tá? Ela é uma ariana, não, desculpa, ela é engraçado, né? Porque algumas psicopatas, elas são de novembro.
Os filhos do carnaval. Ela é do dia 29, ela é Sagitário, né? Por exemplo, a Suzane, a Ana Carolina Jatobá, elas são do começo de novembro, então elas são de Escorpião. Ai, são todos que são ruins? Não, gente, é uma brincadeira só. O escorpiano, é que escorpiano, eles são bem assim, ou ele é 8 ou ele é 80. Não existe escorpiano meio bonzinho, meio. Ou ele é muito bonzinho, ou ele é muito malzinho. Então, assim, não tem escorpiano meio termo. Ou eles tudo é nada. O escorpiano, ele é assim. E Uhum. ela, no caso, não é escorpiana, ela é sagitariana. Eu falei tudo isso para falar que ela é uma sagitariana com ascendente em Áries e com a lua em Capricórnio. Então, assim, ela é uma pessoa que tem muito elemento fogo, ela é muito impulsiva, tá? Muito mesmo. Ela vai, faz e acontece, ela não pensa muito. Então, quando a gente volta lá para a cena do que aconteceu, algumas cenas da vida dela, como ela sai de casa e a primeira coisa que ela pensa em ganhar dinheiro é vender o próprio corpo. E ela tinha apenas 15 anos, tá? Quando aconteceu isso. E ela volta para casa e aí ela põe na cabeça, né, o único jeito de eu sair daqui dessa vida é se eu estudar. E ela resolve estudar, estuda muito, tá? Mas assim, Uhum. sempre com aquele pezinho no lugar errado. Ela vai para enfermagem, né? Ela vira enfermeira, ela conhece uma pessoa que se prostituía dentro da enfermagem, ganha dinheiro com isso, vem para São Paulo e vai fazer isso. Ela odeia falar dessa parte, mas é a parte que fala sobre ela querer dinheiro a qualquer custo. Ela tem um Quirón em touro, ela tem uma casa 2 em touro. Cuidar da imagem e querer dinheiro a qualquer custo, seja o que faça o que tenha que fazer, tá? É bem assim. Não importa, não importa, ela quer o dinheiro. E a casa 8, agora voltando para essa casa 8, é o território que fala da morte, né? O Sol, nessa casa, que é onde ela tem, fala do poder de destruição que ela causa, porque esse Sol faz conjunção com Lilith. Gente, Lilith é a obsessão que a gente tem, são os piores pensamentos. É ali que a gente fica que é pensamento raivoso. Então, e como ela é uma pessoa, olha lá, e vamos voltar, a gente vai voltando. Ela tem essa Vênus em Virgem e ela tem essa Lua em Capricórnio, ela não fala o que ela está sentindo, ela não expõe, ela não bate a mão na mesa e fala, eu não gosto disso, ela não faz. Ela fica ali com aquela cara de paisagem e tudo contido Uhum. dentro dela. A hora que estoura, gente, estoura como estourou, né? Da forma que estourou. Foi planejado? Ela não tem cabeça para planejar essas coisas. Ela é muito inteligente, mas ela não tem cabeça, não. Ela agiu pensando: se eu fizer isso, acontecer isso, colocarem a culpa em outra pessoa, eu não vou perder minha filha, porque o maior problema dela é a filha, é o orgulho dela. E é a coisa que mais importa para ela nessa vida. Foi a hora que ela aprendeu o amor de verdade. E por pouco tempo, né? Porque acho que a criança tinha 1 ano a hora que É. aconteceu. Então ela sentiu aquele amor de verdade, aquele amor verdadeiro, genuíno, né? E aí foi a hora que ela viu a chance. E aí quando ela se sente acuada, né, que foi o que aconteceu, vou tirar a filha de você. Gente, é uma história muito louca dela, assim. Tem gente que até meio que entende o lado dela, embora eu veja aqui que ela poderia ter feito tudo diferente, ela tinha capacidade para ter feito diferente, ela não fez porque ela não quis. Então, Uhum. assim, estão perguntando, a gente está falando da Elise Matsunaga, Isso, tá? isso mesmo. É, ela tem uma mente, Mercúrio e Urano em Sagitário dela fala de uma mente perigosa. E esse Quirón em Touro fala da ferida de segurança. Ela deve ter passado muita fome quando era pequena. Essas coisas, o medo de ficar pobre, muito medo, faz com que ela vá procurar isso, querer posse, querer preencher esse vazio que ela tem de muito medo da segurança, tá? Então ela vai, ela faz e ela acontece, mas ela não é toda essa bondade, não. Eu fui assistir o Tremembé e quase colocaram ela como vítima, Ah, né? é? Quase, como uma vítima do que ele fez, vítima do que ele falou. Até dá para entender de alguma forma, mas ela poderia ter feito tudo diferente, inclusive, para você ver como ela é instintiva, né? Falar, ela planejou, não, gente, provavelmente foi instinto.
foi o instinto dela de querer ver o sangue, ver, porque ela estava com aquela raiva contida há muito tempo. Há muito tempo. O cara, Isso é há muito perigoso, né? tempo. Muito perigoso, né? É uma alma que viveu sob pressão a vida inteira, a pressão do fome, do medo, da frieza, e a hora que ela conhece o amor de verdade, né? Ela como mãe é uma leonina, como mãe, imagina uma mãe de leão, defende o filho com unhas e dentes, e se viu ali com vou tirar a filha de você, você não vai ficar com ela. Ele sabia que era a única coisa que ela amava, e no fim, é, ele foi mexer com isso. E ela foi até as últimas consequências. No fim, perdeu o marido, perdeu o dinheiro, perdeu a casa, perdeu a filha. E perdeu Perdeu com um tudo, né? toque assim, né? Perdeu tudo. É, A cadeia, por exemplo, aqui, ela vai servir de aprendizado? Vai, porque a casa 12 dela, ela tem uma parte que fala de um espiritual. Não, quem pensa que vai ficar com ela e ela vai fazer isso de novo, ela nunca mais vai fazer isso com ninguém, tá? Ela aprendeu provavelmente a lição, né? Ela ainda vai passar ainda algumas coisas, tá? Vocês vão ver, vão assistir algumas coisas da vida dela. Ela está passando pela famosa Ferdária de Saturno, termina ali para ela só em 2032. Mas dentro dessa Ferdária, o pior já passou, né, para ela. O pior já passou mesmo, sabe? Agora ela vai começar a ficar um pouquinho melhor. Em 2028, a gente vai ver ela aí assumindo um romance, tá? Um romance com uhum, alguém de mídia, alguém conhecido, e vai é, surpreender a todos. Sim, gente. uhum. Sim, vai surpreender. Um recomeço. O meu grande questionamento, e foi a primeira coisa que eu fui ver no mapa, ela volta a conversar com a filha? O que que você acha, Fiquei André? curioso. Olha, eu acho praticamente impossível, na minha opinião, né? Enquanto a filha for menor de idade, a família dele vai barrar na justiça de todas as formas. E a hora que a filha ficar maior de idade, eu acredito que a filha pode não querer, né? Mas não sei o que o mapa diz. Aí, o que você fala? E ele tá falando aqui, ó. Hoje ela é Uber. Ela é Uber mesmo, gente. Ela tem uma energia masculina muito grande. Então, Ah, assim, ela se dá muito bem com qualquer profissão que seja. Nossa, se ela fosse caminhoneira, por exemplo, se fosse, ela tem essa energia masculina. Então, assim, dirigir para ela é a coisa mais simples do mundo. E ela é, manipulava a arma, tudo, né? A gente vê. E quanto à filha, em 2029, por exemplo, ali, quando terminar essa Ferdária, talvez em 2032, elas vão se corresponder, gente, mas vai ser tudo secretamente. A menina tem muita vontade de conhecer ela, de entender a história. Ela vai conseguir conversar com a filha. Ela vai conseguir mostrar o que aconteceu. A verdade é que no outro, ela não foi só Tremembé, né? Ela fez um recentemente também, esse eu não assisti. E ela fala que a verdade ela só conta para a filha. Então, assim, hum, nem a gente sabe a verdade, mas ela vai ter, mas a gente vai ser muito no sigilo, tá? Ela entendi. não vai, a menina não vai querer aparecer, ela já é criada de uma forma discreta, ela não vai querer aparecer enquanto os avós forem vivos, ela vai ter muita gratidão por esses avós, é, e ela não vai querer. Mas assim, de alguma forma, é bom, porque talvez a gente vai ver a vida dela aí andando, os perdões acontecendo e ela tocando a vida. Mas ela sempre vai ter que tomar muito cuidado, porque assim, frieza é muito ruim, né? É, Essa falta de sentimento. E ela tem uma outra coisa que, incrível que pareça, a Suzane tem também, que é um problema de moral. Já não liga mais para nada, né? A única coisa que faz hoje é ela querer crescer, ela trabalhar e tocar a vida dela de uma forma correta, honesta, é o que ela tem que mostrar para a filha. Deus o uhum, livre, aconteça alguma coisa com essa menina, ela despiroca, ela vai tirar a própria vida, essas coisas, sabe? É muito uhum, difícil, porque assim, ela vem de muitos traumas, é muito trauma, gente, vocês não têm ideia. Ela tem a mãe dela era uma pessoa assim, pelo mapa, tá? Que a gente vê a mãe pelo mapa. A mãe dela é uma pessoa extremamente fria,
tudo era dinheiro. Ela aprendeu a questão de dinheiro com a mãe. Então, tudo era dinheiro. Então, assim, a Elise para a mãe, por exemplo, aqui no mapa, era um gasto, não era um filho. Ah, é um trambolho que está aqui me enchendo o saco. Tanto que a menina é abusada pelo padrasto. Vocês sabem isso? Ela é abusada pelo padrasto. É a hora que ela vai contar para a mãe fala assim: ah, você só quer estragar minha felicidade, vai, sai daqui. E é a hora que ela vai se prostituir. Então, assim, Uhum. vê o tanto de trauma a pessoa não tem carinho na infância, o pai abandonou aqui. Gente, se você tem, olha lá no teu mapa, Sol em Sagitário, batata. O Sol em Sagitário na casa 8, desculpa, porque senão, né? Sol em Sagitário na casa 8 ou na casa 12, o pai abandonou. O pai era caminhoneiro, estava de passagem, engravidou a mãe e foi embora. É isso, eles vão embora, né? Uhum. O Sol em Sagitário ou na casa 8 ou na casa 12. É um tô nem aí, o pai tô nem aí. Então é muito claro isso, e a mãe, assim, ai, não é um filho, é um gasto. Ai, que saco ter essa criança aqui. Provavelmente ela teve uma avó, uma tia, alguém que criou ela com muito carinho, porque a casa 4 dela é em câncer, e ela deve ter uma responsabilidade com essa pessoa, porque a missão da vida dela é com essa pessoa. Embora ela teve esses problemas, a missão dela não é com a filha e é com essa pessoa que ajudou a criar ela, e não é a mãe, tá? Então, Uhum. é isso. Esse é o mapa Tá. dela, pode perguntar. Ô, Paula, quando se faz um mapa de uma pessoa como ela, né? No mapa você consegue assim identificar, olha, em determinado momento da vida você pode tirar a vida de uma pessoa, ou embora você falou que ela agiu por impulso, né? Isso É. pode aparecer no mapa? Pode aparecer no mapa, quando é cravado as tragédias, né? A astrologia, gente, ela é preditiva até a página 2. Ela pode dar a tendência do que pode acontecer. Com essa quantidade de na casa 8 e com esse Urano que ela tem, no mínimo eu ia falar assim: olha, Elise, você tem que tomar cuidado, dirigir, a manipular faca, arma, toda. Imagina com um mapa desse, fique longe de armas, nunca chegue perto de arma. E foi a coisa que ela mais fez na vida, foi atirar. Ela aqui as viagens é muito forte. Aliás, é uma coisa que ela vai retomar a hora que ela tiver a liberdade total. A gente não vai ver a Elise aqui não, tá? Elise viajando o mundo, Elise pegando o dinheiro que ela ganha para conhecer, para ir fazer outras coisas. Ela só fica aqui porque ela está nessa situação, tá? Ela tem muita viagem no mapa dela, muita mesmo. E ela viajou muito também, né? Foi a maioria das viagens dela era envolvida com questão de atirar e essas coisas, por causa desse instinto primitivo de matar, de ver aquela coisa morrendo, o sangue. Então, assim, acho que ela transferiu aquilo para aquele momento, sabe? Aquela monte de raiva. Tanto que era muita raiva, gente. Fala que ela deixou a cabeça para o final, que era assim, para ver a cara dele de sofrimento, sabe? Gente, é muito triste isso, porque é um instinto muito primitivo. E ela tem que cuidar dessa parte também, né? Ela tem que cuidar muito dessa parte, de evitar os impulsos, que nem agora, que ela vai ter uma ativação de algol. Gente, ela vai ter 3 meses do inferno dela. Dezembro, janeiro, fevereiro, 3 meses de inferno. E coincidentemente, né? Ela acabou de. Imagina o tanto de gente querendo entrevista, querendo alguma coisa, né? Deve estar um inferno. Esses próximos 3 meses vão ser bem difíceis para ela. E aparece sim, a gente vê isso no mapa sim, André. A gente consegue, se a gente consegue ver. Eu tenho uma tristeza muito grande, porque eu tive um cliente que aconteceu e eu não consegui prever, eu fiquei muito chateada, né? Mas Uhum. assim, nem tudo a gente consegue ver, e tem coisa que é providência de Deus, e tem coisa que envolve coisas inexplicáveis, realmente. Uhum. E você falando desse caso, eu lembrei de uma história agora que aconteceu comigo, né? Eu participava de um podcast de uma sensitiva. E aí, né, surgiu o assunto desse caso, né? E aí a gente falou no nome do ex-marido dela, nem vou citar o nome, né? E aí, Uhum. na hora que eu falei, sabe, eu senti uma energia forte.
eu quase caí da cadeira, eu fiquei branco, eu senti que ele estava lá. Aí a sensitiva confirmou, sabe, que ele estava lá na hora, o espírito dele, você acredita? Eu vou ver se eu acho o vídeo, eu te mando para você ver. Na Ai, hora, assim, você vê a minha cara, eu fiquei branco, eu senti que alguém puxou, sabe? Uma coisa, assim, surreal mesmo. surreal. E E, foi gravado. e, e eu não vou mentir. A hora que eu comecei a fazer o mapa delas duas, principalmente da Ah, Suzane, tá? Começou a revirar meu estômago. Porque eu sou uma ah, pessoa que eu tenho Mercúrio em peixes, eu falo. Eu tenho a imaginação muito fértil. Então, assim, eu tenho que tomar cuidado com tudo que eu vejo, que eu escuto. Porque se a pessoa conta uma cena, quando eu vou ler um livro, eu vejo a cena perfeitamente na minha cabeça. Então, assim, conforme fui fazendo, e aí você vai revisitando as histórias, porque eu vi tudo, né? A gente viu tudo, a gente é anos uhum. 80, né? Embora a gente finge que não, mas a gente é anos 80, a gente viu tudo, e a gente já viu adulto, né? A gente já era grande. Então, assim, quando eu fui revisitando, assim, as coisas, começou a me dar uma ânsia de vômito, um mal-estar. Gente, tem coisa que não é pra gente, né? Tem coisa que é muito estranho. E as duas têm um peso muito grande no mapa. É o tipo de mapa que, se eu pego para fazer, eu não gosto de fazer. Eu tento levar uma positividade para a pessoa, falar, ó, dá um jeitinho, né, e falar para a pessoa, ó, procura ajuda, você não está tendo esse sentimento, né? É, É muito é isso complicado. mesmo. Elas têm mapas Uhum. pesados, com quadraturas pesadas. Nossa, é bem. Olha, é tanto de coisa, assim, que eu fui escrevendo Misericórdia. fora o que eu digitei. Gente, é muita coisa. É um mapa, É, assim, super complexo. Eu não falei nem a metade, que tem coisas muito pessoais e alguns bloqueios, mas ela tem uma chance de. Ela de já começar. percebeu essa chance. Eu sinto que ela está tentando melhorar em todos os sentidos e aspectos. Ela tem uma chance. A Elise, ela tem uma chance de se redimir e de resolver. E eu acredito que quando ela estiver livre de todo o processo, terminar tudo, ela não fica no Brasil, ela vai embora. Ela não Tá, fica aqui. entendi. Tá bom, então. Então, quem entrou agora, ela falou um pouco sobre a Elise Matsunaga, tá, gente? E